Oi meninas, tudo bem? Boa noite, Tati. Hoje a gente vai ter uma live muito interessante sobre a recuperação. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Vê se a bem, e por imagem aí? tá boa, hoje eu Tá decidi ficar em ótimo, casa. Aí, tá linda. ai, você também, lindíssima. Obrigada. Acho que a Marcela tá entrando também. Uhum, A Thaís, tá. infelizmente, teve um imprevisto, Mari. A gente vai ter que deixar para uma próxima, mas com certeza a gente organiza uma live legal para a gente até mostrar aquela parte da tecnologia. Acho que vai ser bem interessante para a gente complementar. Sim, do aparelho que você falou para lipo HD, né? Que ele ajuda no Isso. pós-operatório. Então, tem bastante recurso complementar que a gente consegue fazer no consultório. Acho que ia ser bem interessante a gente mostrar em um outro momento. Sim, sim, tem problema, marcamos. Deixa eu ver Ah, aqui se ela já entrou. já estou vendo bastante gente conhecida ali, pessoal. A Marcela, gente, ela é cirurgiã vascular aqui em São Paulo também. Eu estava contando sobre ela para a Mari. Eu acho que ela vai ajudar a gente também em muitas questões que a gente anda muito junto, né? Com a cirurgia plástica e a cirurgia vascular. Olá, tudo bem? Oi, Boa noite. tudo bem? Prazer. Prazer, como vai? Oi, Esther, boa noite. Oi, Má, tudo bem? Tudo. Então, e aí a gente tá nessa live agora, Marcela. A Mari tem um perfil, né? Você já conhece, Uhum. de cirurgia plástica, tem bastante paciente lá, então elas têm bastante dúvida também em relação à cirurgia vascular, né, Mari? Também Ah, essa Sim. questão do pré-operatório, do pós-operatório. E uhum. também a gente está nessa live, na verdade, a Mari, a gente combinou de falar bastante sobre o R24, que é a técnica, né, de mamoplastia que a gente está amando aí usar. Com E que a certeza, Marcela foi maravilhosa. paciente, gente. Então ela tá aqui para mostrar o lado de vocês um pouquinho, né? Com certeza, a técnica maravilhosa. E a doutora Stephanie não tem nem o que falar, assim, eu já conheci há anos, mas além de tudo, além de pessoa incrível, como médica maravilhosa, fiz a técnica faz agora o quê? Esther? 3 semanas? É, 3 semanas a gente Quase está 4 completando. Ah, agora. recente ainda. Super Super recente. recente. E assim, ela até brinca comigo e briga comigo, porque eu não tinha como fazer um repouso muito prolongado por obrigações do dia a dia. Eu sou médica também, e aí acaba sendo uma rotina um pouquinho estressante. Então, eu não conseguia parar para fazer os 30 dias, né? Que a técnica convencional, a princípio, solicitava. Então, conversando com ela, ela já tinha feito essas especializações, estava tendo um resultado excelente. E ela, depois da avaliação adequada, ela falou: não, e você tem condições de fazer sim. E foi excelente. Do segundo da cirurgia que acabou, primeiro todo o suporte, né, tanto da equipe toda dela, mas assim que a cirurgia acabou, eu já comecei a fazer os exercícios. E é engraçado porque no começo, como a gente tem tanto mito, né, de que não pode levantar o braço, no começo você fica até um pouco aflito. Mas depois, assim, você vê a melhora nítida de desconforto, tudo aquele do pós-operatório. Quanto mais exercício você vai fazendo, melhor fica. Então, no mesmo dia, eu já estava colocando o braço para cima. As enfermeiras do hospital olhando e falando: Meu Deus, mas jura que você está. E foi ótimo. Verdade. É 3 semanas eu verdade. estou trabalhando normalmente já. Essa técnica é para mulher moderna, né? Porque a mulher moderna ela não tem tempo para ficar perdendo, né? Ela operou no outro dia, ela já precisa trabalhar, tem coisas para fazer, né? Exato. Não, o consultório aqui em São Paulo, a gente tem uma grande maioria é o público feminino. E a gente vê muito essa diferença hoje. Elas já vão para consulta preocupadas com a data ideal que elas vão poder ir. Nunca se encontra essa data, porque Uhum. ou tá com criança pequena, ou tá com a questão do trabalho. Hoje em dia é muito difícil a gente pegar aquelas férias, assim, né? E mesmo assim, quando a gente está no momento das férias, a gente quer viajar, quer aproveitar, não quer ficar de pós-operatório, né? Então, foi uma saída muito legal.
E assim, tem essa questão toda do glamour de levantar o braço, de estar pronta para uma coisa que faz muita diferença, acho que nós três aí, como mulheres, vamos concordar, que é poder lavar o cabelo, né? Já na Nossa, primeira sessão. mas... É uma coisa que todo mundo reclamava, que às vezes tinha que ir pro salão. Aí agora os salões fechados, onde que eu vou lavar o cabelo? Aí o marido não consegue lavar o cabelo como a gente quer. Então é uma coisa totalmente... Fez muita diferença. E só quem passa por isso sabe. Eu tenho prótese, na época que eu coloquei, não tinha essa técnica, então, tipo, eu lembro que eu fiquei muito, nossa, meu cabelo vai começando a incomodar, né? A gente quer lavar, não tem jeito. E tem vários detalhinhos, assim, mas basicamente, às vezes a gente se engana, assim, de pensar, é uma técnica que é muito marketing, muito Instagram, tudo mais. Mas, realmente, quando eu fui visitar o Thiago, gente, o Thiago, ele é um cirurgião plástico que a Mari conhece, né? O Thiago Cavalcante. Ele fica em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, eu tenho mania de falar do Camboriú. Que é uma cidade muito legal também, mas que o Thiago está lá e ele sistematizou muito essa questão do R24. É uma técnica que existia, que muita gente fala que já tem, né, na verdade, o Tebbets, que já publicou muita coisa, mas que ele melhorou, ele adaptou, facilitou o acesso para os outros cirurgiões também. Então, ir lá, fazer o curso e depois promover isso para os pacientes, eu achei que mudou muita coisa, assim, tanto no pós-operatório, e é tudo baseado realmente em ciência, não é só a questão de fazer uma publicidade ou ser uma estratégia de marketing, sabe? Isso que me tranquilizou mais, porque se realmente fosse só isso, eu não iria expor as minhas pacientes a fazer uma técnica só por conta de publicidade. Então, tem muita coisa envolvida nisso também. E a sua amiga, ela também fez a lipoenxertia, que é as linhas de clivagem? Fizemos, né, Marcela? Fizemos. Isso ela consegue definir melhor o que foi feito, como foi, mas eu sei que ficou bom. Tá ficando ainda, né? Que o resultado é um pouquinho mais prolongado. Eu vi que alguém escreveu aqui sobre depender, né, de ajuda para as pessoas nesse período de recuperação no pós-operatório. E isso eu estava falando até com a fisioterapeuta que é da equipe da Stephanie, que é excelente, a Nancy. Eu Verdade, um beijo, Nancy. Tinha que beijo, mandar uma mensagem para ela. Eu não sei como as pessoas fazem a outra, porque você depender das pessoas para trocar de roupa, para vestir a cinta, para você tomar banho, lavar o seu cabelo, pentear o cabelo, você tá limitado a essa altura para fazer suas coisas do dia a dia, te atrasa demais. É um mês, assim, é muita coisa. A gente pensa, ai, passar rápido. No fim deve passar, depois você nem lembra. Mas você poder fazer isso antes muda demais a vida. Assim, eu não vejo isso como só marketing, não. Eu vejo como exatamente o que você falou. A mulher moderna precisa voltar ativa cada vez mais rápido, né? Exato. Não, foi isso mesmo. A gente usa essa questão da gordura, Mari, é o que a gente chama da mamoplastia híbrida, né? Então, a gente complementa ali, até porque muito do R24 é baseado na questão de não usar tantas próteses de volumes grandes, porque a gente acredita que realmente a estrutura lateral do tórax pode ser um pouquinho violada com o tamanho da prótese. E isso, a longo prazo, pode predispor a prótese lateralizar. Então, a gente acredita muito nisso e anatomicamente a gente consegue ver isso também nos cursos com dissecção de cadáveres e tudo mais. E aí a gordura é uma boa saída, porque a gente consegue colocar uma prótese, às vezes, que não rompe essas estruturas ligamentares, mas ao mesmo tempo a gente consegue volumizar, às vezes uma paciente que quer um volume grande, a gente consegue completar aquilo ali com a gordura. E o alvo principal, na verdade, é fazer as cleavage lines, que são aquelas linhas do decote, aquele plano mais bonito, mais suave, que a gente quer, né, no resultado, né? Perguntaram aqui se essa técnica pode amamentar. Pode sim. Essa técnica é uma boa técnica, assim, que não interfere na amamentação, até porque a prótese, ela não fica em contato direto ali com a maior parte do tecido glandular, né? Que é o tecido que produz o leite mesmo, né? A Marcela até que tá comportadinha, né? Quando eu coloquei a prótese, eu já deixava um decotinho, assim. Depois ela tá bem suave ali. Ela tá esperando pra inaugurar, né, Marcela? Eu tô esperando. Tô esperando um pouquinho para inaugurar e ver como é que fica. Brincadeira, não, mas eu tinha conversado isso com a Stephanie desde o começo, que eu queria uma pequena mesmo.
Eu não queria ficar com um volume muito grande, e aí essa foi uma das coisas que ela levou em consideração para fazer a programação da cirurgia mesmo. E sobre a cicatriz, como que é a cicatriz? Ela é diferente? Não, a cicatriz é a mesma, não teve tantas mudanças. Assim, o acesso, na verdade, a gente faz por baixo da mama, né, no sulco inframamário. Então, é basicamente aquele que já tinha na técnica convencional, só não tem aquela opção de fazer, talvez, pela areola ou pela axila. É sempre pelo sulco mesmo. O que acontece? Como a gente faz o sutiã interno e a gente acaba usando um fio que a gente chama de fio farpado, a gente consegue fazer com que essa cicatriz também tenha uma qualidade muito boa. E a gente não tem que usar aqueles fios que tem que tirar depois. Muita gente já não usa, mas é uma característica também que está dentro do R24. Que a gente não precisa ficar tirando ponto. Geralmente, a gente usa uma plaquinha de hidrocoloide, que a gente deixa ali 3 semanas. A Marcela acho que tirou essa semana, né, Marcela? Foi essa então, semana. Então, é uma plaquinha impermeável, que também facilita muito. O paciente não fica tendo que passar secador, ou tem que ficar ali olhando a cicatriz, porque nas primeiras semanas, qualquer cicatriz é uma cicatriz muito frágil, né? Essa plaquinha, ela dá um reforço muito legal. O sutiã não fica incomodando ali também. E dura 3 semanas. Quando você tira a plaquinha, praticamente a cicatriz já tá pronta e você já não tem aquele incômodo. Exatamente. Eu tirei a plaquinha essa semana. Na verdade, essa cicatriz, assim, não incomodava em absolutamente nada a plaquinha. Eu já até esquecia que ela já estava lá, e a Stephanie que me lembrou que já fomos fazendo durante o pós-operatório. Ela falou assim, não, está na hora de tirar a sua placa. Eu falei, é verdade. Porque a Marcela, ela não volta, sabe, Mari, nos retornos. Eu sei, eu também, eu voltei até hoje pro meu médico. Eu coloquei há 7 anos e nunca mais vi ele. Gente do céu, olha, é difícil, viu? Eu vou passando para ela os boletins. Então, Jesus amado. A gente faz consulta até por vídeo para tentar ver como é que tá. Inovando com telemedicina. Mas graças a Deus, é sinal que tá tudo bem, né? Porque quando não tá, né, a gente tem que ir de qualquer jeito, né? Com certeza. E aí eu tirei a plaquinha essa semana e a cicatriz, assim, é uma linha super pequenininha, deu super certo, cicatrizou bem, não teve nenhum aumento de diâmetro, nenhum escurecimento, na verdade, ficou super pequenininha, mais ou menos, 5 centímetros, Esté, se tiver, né? A gente se baseia entre 4,5 e 5 centímetros. Um tamanho pequeno, num local escondido, não dá nem pra ver. E em relação às estrias, tem menos chances de ter estrias, né, com essa técnica. Sim, assim, o que a gente vê na questão de usar o dual plane, que é colocar a prótese por baixo do músculo, é que a prótese, até pelo fato, aí são vários fatores, né? Mas o fato de você conseguir usar uma prótese menor e o fato dela não estar em contato direto com a pele e com a glândula, você consegue ter menos rippling, que são aquelas ondulações. E a estria também diminui porque você não distende tanto a pele, né? Que a estria, o fator direto é a distensão da pele. E aí isso nessa técnica realmente melhora demais. Outra questão da cicatriz com essa técnica é porque a prótese, ela não fica pesando em cima da cicatriz. Porque a gente tem toda a questão do dual plane e do sutiã interno que fazem o suporte. Então a prótese não fica ali em contato direto com a pele. Que geralmente você vê na mastopexia, por exemplo, quando você utiliza a prótese subglandular e a mastopexia, a cicatriz vertical tem uma tendência a alargar, porque a prótese fica ali fazendo um peso naquela região. Com o músculo interpondo essas duas superfícies, você consegue ter uma tensão menor também na cicatriz, que é um grande fator causal aí para o alargamento da cicatriz, é a tensão mesmo na região, né? E pode ser feito, por exemplo, uma mastopexia usando o protocolo, porque eu sei que não tem como fazer mastopexia, né, com essa técnica, mas pode usar o mesmo protocolo? Podemos. Eu, assim, fiquei muito apaixonada nesse protocolo, desde que eu fui lá, conheci o Thiago e tudo mais. Eu tento usar ele para o máximo que eu consigo, assim, dos casos de mama. A única coisa que realmente, para a mastopexia, como a gente tem aquela cicatriz em T,
A elevação do braço até lá em cima, né, que é aquele clássico, a gente não recomenda tão rápido por conta da chance de alargar a cicatriz. A gente quer que fique realmente... Igual a questão da abdominoplastia, a gente quer que ande um pouquinho curvada, é a mesma ideia. Mas, assim, a questão de mover a prótese ou de hematoma, tudo isso, a gente fica mais tranquila se seguir os 14 pontos ali do R24. É mais por qualidade de cicatriz que a gente não faz o mesmo protocolo ali do R24 no pós, dos exercícios, né? Uhum. As meninas perguntaram também se pode ser feita na troca de prótese. Pode ser feita. Aí vai depender um pouquinho se a troca de prótese a gente vai precisar ou não ressecar um pouquinho de pele. Porque muitas vezes a prótese anterior, né, a que vai ser retirada, ela tem um volume grande e a gente vai trocar por uma prótese menor. E aí, se sobrar pele, a gente precisa ir para mastopexia. Uhum. E qual é a média de volume dessa técnica? Olha, no meu caso, a gente, na verdade, tem um cálculo, né? A gente usa o High Five para fazer as medidas tal e bota na tabela. Mas a maioria é até uns 280. É difícil você ultrapassar ali os 300, 350. E a menor seria quanto? A menor, aí vai muito do diâmetro do tórax, né? Mas tem até de 100, 150, 175. Nossa. Eu, pessoalmente, a minha menor foi 175. Bem pequena. E a textura dessa prótese, ela também é diferente? Não, na verdade, a única coisa que a gente não usa submuscular é a textura do poliuretano. Mas a gente usa, aí varia muito com o cirurgião. A gente tem até microtextura e tem aquela nanotextura, né? Aí varia de acordo com o cirurgião a marca que ele gosta e o que oferece aquela marca para ele de textura. Uhum. E é preciso usar sutiã depois? Precisa. O sutiã a gente deixa, mas porque ele ajuda, né, Marcela? A questão do inchaço, assim. Você retorna muito mais rápido, consegue ver o desenho da mama muito mais rápido. Mas não é agora dá pra ver um pouquinho ali, uma saliência na Marcela. Conforme ela se mexe. Marcela, faltou. Mas eu tô realmente usando esse sutiã pós-operatório, porque ele dá mais segurança também, né? Porque no começo, assim, você não sabe muito o que você pode fazer de movimentação, apesar de ser liberado, você fica um pouquinho aflito pelo cuidado do pós-operatório, né? E o sutiã acaba realmente te dando tanto esse conforto para você se mexer melhor, tudo mais, e ele também restringe o edema. Então, e só de restringir o edema é uma das coisas que mais incomoda no pós-operatório. Então, quando ele faz isso, ele melhora demais o seu desconforto, melhora muito a qualidade de fita, sabe? É uma questão legal que a gente estava até conversando, é que tem toda a questão ali, né, desses pontos que a gente conversou, de lavar o cabelo, de ter movimentação livre do braço, mas também a mobilização e o estímulo da paciente a ela retornar à vida dela normal. A gente até fala, não, sai para jantar, assim que sai do hospital, vai jantar, vai passear com o marido ou com as amigas, tudo mais. E na questão da trombose, na cirurgia vascular, eles adoram, né? Porque a paciente antes, ela tinha aquele pensamento de tipo, vou ficar deitada agora, não vou me mexer para não estragar meu resultado. E todo mundo vai fazer tudo por mim e tudo mais. E aí, para a questão vascular, isso era horrível, né? E pro edema também, né? Sim, com certeza. Eu, particularmente, por ser vascular, entrava em pânico com a ideia de poder ter uma trombose no pós-operatório. Então, era sempre me movimentando, sempre andando. E quanto mais eu andava, na verdade, eu via que mais melhora eu tinha. Que aí sim você circula melhor, tomando bastante líquido, tendo os cuidados pós-operatórios com meia elástica, como uma boa vascular sempre fala. Exato, a Marcela, ela queria tomar até anticoagulante, né, Marcela? Eu falei, Marcela, assim, nossa, você tá em outro planeta. Aí meu cálculo para ver o risco de trombose, para ver se eu preciso de um anticoagulante no pós. Assim, ela não precisa. Então, Jesus. Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo. Nem uma trombose, nem uma dor nas pernas. Andando bastante, melhorou muito, muito rápido.
E já que a Marcela falou sobre a trombose, vamos entrar nesse assunto um pouquinho. Em quais casos que pode acontecer a trombose? Como que dá para evitar isso? Além de caminhar. Bom, o que acontece? Quando a gente tem uma cirurgia prolongada, seja qualquer tipo de cirurgia, a gente está anestesiado e aí não tem movimentação e estímulo da panturrilha, né? Então o sangue fica muito tempo acumulado no mesmo local de veia. Soma isso com outras coisas, com jejum, que a paciente já está um pouco mais desidratada. Soma, então, com fatores de risco próprio de doença pré-existente da paciente, sobrepeso, outras comorbidades e, principalmente, a inflamação pós-operatória, a gente sempre tem risco de trombose em qualquer cirurgia, em qualquer procedimento mais invasivo que a pessoa fique mais em repouso, né? Nos pacientes da plástica, são pessoas normalmente com menos comorbidades, com cirurgias mais rápidas, então esse risco não é contínuo. Então a gente tem que avaliar bem caso a caso. Então, avaliando as comorbidades, como eu disse, o peso da paciente, o tempo cirúrgico, principalmente, são os fatores que podem te levar, assim, tendo uma avaliação vascular primeiro, dentro desse score, que chama o score de Wells, para você ver se você tem realmente um risco aumentado. Aí, nesses casos, se você tem um risco muito alto, vale a pena usar o anticoagulante. Se não for esse risco muito alto, isso eu digo para todas as cirurgias. Aí, medidas mecânicas, como meia elástica, hidratação, caminhada precoce e contínua, ou seja, cada 1h30, 2 horas, levantar, andar, estimular a panturrilha, girar bastante os pés, são medidas o suficiente para realmente evitar esse tipo de trombose. E o cigarro, anticoncepcional e bebidas interferem nisso? Muito. O anticoncepcional pelo estímulo hormonal, né? O estrogênio em particular. E o álcool nem tanto diretamente, porque ele é mais em relação também à hidratação e à condição completa do paciente, mas o cigarro muito, também pelos fatores inflamatórios. Todos esses são fatores que individualmente já te levam a um risco de ter trombose. O momento cirúrgico é o momento onde você soma todos eles, então por isso que você precisa ter mais cuidado. Exato. E eu, por sinal, vou operar com a Marcela em maio. Vamos fazer aí eu opero ela me opera e fica tudo certo. E marido também, hoje em dia tem muita técnica bem minimamente invasiva, né? Assim, super para recuperação também ser rápida, né, Marcela? Com certeza, não. A recuperação dá para ser hoje em dia muito mais rápido do que antigamente. Antigamente as pessoas tinham que ficar com as pernas elevadas, 1 semana, 10 dias, às vezes até 2 semanas. Hoje em dia, você fazendo outras técnicas mais simples, mais minimamente invasivas, mesmo como a Stephanie falou, e fazendo toda a bandagem, uma fisioterapia no pós-operatório, são técnicas que te levam a ter uma recuperação muito mais rápida. E ela vai se recuperar super bem, tenho certeza. Ela tem super pouquinho. E é laser ou é um outro método? Porque eu vi esses tempos que existe uma que é laser, mas eu não sei se é eficiente, se não é. Não sei se você pode entrar nessa polêmica ou se não é polêmica. Não, é que assim, a cirurgia vascular ela acaba tendo muitas técnicas para vários tipos de abordagens, né? Então a gente tem o laser, que é mais superficial, então ele vai tratar aquelas veias bem reticulares, bem fininhas da pele, algumas veias verdes um pouquinho mais profundas. Quando a gente tem a variz mesmo, que já tem um calibre um pouquinho mais aumentado, estão um pouquinho mais sobressaltadas na perna, aí a gente tem que pensar em outras técnicas. Aí tem o laser endolaser, que a gente chama, que coloca o laser por dentro de uma variz quando ela é muito grande. Ou então a gente pode fazer a técnica com a retirada dela, com microincisões. Assim como também pode ser feita técnica de espuma, tudo isso é adequado para cada paciente. E os riscos de pigmentação, ou então alteração ou não na safena. Então, as indicações são muito individualizadas dentro de cada paciente mesmo. Mas tem também o laser para safena, para as veias colaterais, tem bastante coisa. Entendi. Obrigada, bem interessante. Aqui fizeram mais umas perguntinhas. Se pode ser feita lipo-HD junto com a técnica de recuperação rápida? Pode, é até uma...
uma questão que a gente vive discutindo lá no grupo. Deixa eu até falar dessa técnica da R24. A gente tem um grupo de cirurgiões, né, que foram fazer o curso. E é muito legal, que eu acho que toda semana a gente se reúne na terça-feira e a gente se atualiza, a gente assiste uma aula, a gente divide experiência. Então, isso é muito legal para a gente poder sempre oferecer o melhor, compartilhar algum caso, né? E na questão de poder fazer a lipo HD, a gente sempre está discutindo isso, porque a R24 é a técnica cirúrgica em si, mas é também toda uma questão de experiência do paciente. Tipo, ele ir no hospital, ele já se sentir logo depois da cirurgia apto para sair para jantar, como eu disse, tudo isso. Quando você associa uma segunda cirurgia, isso já diminui um pouco. Porque você tem um período maior ali que o paciente vai estar anestesiado. Então, para ele já acordar e fazer os exercícios, ir embora do hospital mais cedo, já diminui um pouco. A técnica cirúrgica em si é super possível de fazer, mas a experiência se perde um pouco quando você associa a outras cirurgias. A experiência de ir embora, a gente brinca, né? Sair com a mochilinha nas costas e abrir a porta do hospital. E isso se perde um pouco. Mas a técnica em si, todos os benefícios da técnica cirúrgica é super possível de fazer. E é super comum o paciente solicitar. Acho que a lipo, no meu consultório, é uma das coisas que mais a paciente pede. Vai fazer, por exemplo, orelha. Ah, mas já que eu vou estar anestesiada, eu acho que dá pra gente lipar um pouquinho. Então, sempre tem um cantinho que dá pra lipar, né? Uhum. E em relação à anestesia, qual é a anestesia? A anestesia a gente faz geral mesmo, só que tem algumas modificações na anestesia, que é legal até a equipe do cirurgião R24, ela tem geralmente o anestesista que já faz ali os protocolos também, porque a gente não faz uma anestesia que rebaixa muito no sentido de o paciente ele é controlado o tempo todo por um mecanismo que é um aparelho que chama BIS. Então, ele consegue avaliar toda a sua atividade cerebral durante o procedimento, para você ficar num nível ali que você não está nem tão profundo, nem tão superficial. Então, você consegue fazer a cirurgia e não sentir nada, e ao mesmo tempo, logo, logo você acorda e está super bem. Porque quando você tem todo o uso, às vezes, de um opioide, aí seria legal a gente até ter a anestesista aqui para explicar mais detalhes, mas basicamente é isso. Você, às vezes, acorda, mas você ainda acorda um pouco grogue, um pouco mais lentificado. Então, para fazer toda aquela experiência de ir embora logo, já é mais difícil. Não tem nenhum anestesista ou anestesista online aqui, será? Que daí dá para convidar. Ah, pior que eu tenho uma colega que é ela que faz as minhas, mas eu não chamei ela também, que era tanta gente, né? Não sei se ela estaria online agora para entrar, Clara, Marcela. Quem quiser, né? se tiver anestesista aí, quiser conversar com a gente, né? pode Ótimo. mandar um oizinho que daí eu mando o convite para participar da live. E tem mais uma coisa, né, que eu acho interessante, eu já fiz live com dois anestesistas, com o doutor Dirceu Gomes, acho que você conhece. Ela tá online. E também com a doutora Laís. Uma doutora Laís. E ela explicou que muita gente tem medo da anestesia geral, mas a anestesia geral ela é mais segura que as outras, né? Sim, exato. Então a gente tem todo um mistério, como que fala? Uma lenda, né? Na verdade, que o pessoal fica com muito medo da anestesia geral, mas aí ela tá falando aqui com a gente. Consigo entrar já. Ai. A Clara. Clara, isso. Ah, tá. Eu vou mandar a solicitação, daí ela já aceita assim que puder. Mas muitas vezes o anestesista na anestesia geral, ele tem muito mais controle de tudo ali do paciente, né? Da parte respiratória, hemodinâmica, do que um paciente que está acordado e não está entubado. Porque a partir do momento que você está entubada, você está nas mãos dele. Ele pode fazer todos os mecanismos que ele precisar. Acho que não deu certo ela entrar, né? Eu já achei ela que eu não tava achando. Ela tava por primeiro lá embaixo, sabe?
Aí eu tive que descer tudo. Que legal isso, né, agora do Instagram, de poder colocar mais pessoas na live, né? Então, Fica ótimo. nossa, isso que foi bem legal, porque fica mais dinâmico, né? Uhum. Enquanto isso, eu pedi responder sobre a academia, né? Perguntaram depois de quantos dias pode fazer exercício físico. Oi? Ai, Oi, gente! Olá! Me pegaram de surpresa aqui, só um segundinho. a academia, Mari, a gente libera até a primeira semana para fazer o exercício segundo a frequência cardíaca, na verdade. A gente pede para não fazer nada intenso, tipo uma musculação, mas você pode caminhar, você pode fazer um aeróbico até uma frequência de 100. A musculação mesmo para perna e braço, a gente pede pelo menos 30 dias. Mas a gente pode pegar, por exemplo, até 15 quilos, mais ou menos, antes desses 30 dias. Uhum. Aí Então, no caso, o bebê de colo é tranquilo para pegar no... Bebê de colo até 3 anos, mais ou menos, a gente não tem contraindicação. Aí, acima de 3 anos, só não levantar, né? Aí você pode colocar no colo, mas não pode levantar a criança, né? Uhum. Em relação a dormir, como dorme? Perguntaram. Ai, de dormir, a gente até ensina algumas posições para dar uma aliviada na lombar, né, Marcela? Sim. Porque realmente você dormir ali de barriga para cima 30 dias é complicado. Então a gente ajuda a paciente com algumas posições com o travesseiro que você pode virar de lado, mas você não fica tão lateral, tipo, meio que comprimindo a mama que tá do lado da cama, né? Você tenta fazer uma posição que proteja essa mama também, para você poder variar um pouquinho nas posições. Uhum. Engraçado. Mas isso pessoalmente a gente consegue ensinar melhor, né? Engraçado que parece que todo mundo dorme de bruços, né? Porque essa é uma das maiores perguntas. Como que eu vou dormir de barriga pra cima depois da operada? Eu não consigo. É muito engraçado. Eu né, sou Marcela? que durmo de bruços. Sempre dormi. É assim, a gente esmaga. E isso pior que é prejudicial, né? Porque Pra tudo, dá aquelas pra rugas do rosto, sono no rosto. Não, e a gente estava conversando isso, eu estava conversando com um colega que parece que esse consultório de cirurgia plástica é só você marcar a consulta que você começa a fazer academia, que aí todo mundo é fitness. Aí fica todo mundo, nossa, como que eu vou ficar sem ir na academia? Tipo, a gente não vai faz 10 anos, mas ali no pós-operatório a gente faz questão de ir, né? E deitar de bruço também. Todo mundo quer deitar de bruço. É uma das queixas mesmo. Mas essas posições que a gente ensina alivia bem. Assim, de bruço realmente não dá. Mas só de poder lateralizar um pouco já ajuda a variar. Uhum. Vamos dar a palavra agora para doutora Clara. Boa noite, gente. Posso dar anestesia. Desculpa, acabei de chegar, então estava ouvindo a live do começo da live do carro e, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, Stephanie, Marcela. Bom, vocês estavam falando um pouco em relação à técnica anestésica, né? E o impacto que isso vai ter para essa técnica cirúrgica. Eu acho que é uma técnica que realmente depende muito do sucesso de uma anestesia bem feita. Vocês estão me ouvindo bem ou tá com algum retorno do som? Tá super. Eu acho que tá bem, mas só vem um ruidinho assim no fundo, mas nada que prejudica. Bom, então, a anestesia, ela é uma anestesia geral. Então, ela é uma anestesia que o paciente vai dormir durante todo o procedimento cirúrgico. Não tem associado nenhum tipo de bloqueio, a princípio, bloqueio como RAC, peridural, que são anestesias que elas até podem ser feitas para outras cirurgias de mama, mas que para essa técnica elas não se aplicam, justamente porque a gente quer fazer uma anestesia minimamente invasiva, né, entre aspas, minimizando o risco de qualquer complicação. Os detalhes que a Stephanie comentou, eles trazem muita segurança e qualidade, né? Que é o que a gente vai buscar para um procedimento que é ambulatorial, ou seja, um paciente que vai entrar no hospital e vai sair de mochilinha provavelmente no final do dia. Então, a gente usa dispositivos de monitorização de atividade cerebral, então para a gente realmente conseguir deixar esse paciente num nível anestésico seguro, que é o BIS, né? É uma marca, mas enfim,
Esse monitor vai trazer para a gente a segurança que o paciente não está nem tão profundo, ou seja, que poderia acordar muito ressaqueado, e nem também tão superficial a ponto de eventualmente despertar durante a cirurgia. A anestesia ela é uma anestesia que minimiza ao máximo o risco de náusea e vômito no pós-operatório. Então, é uma anestesia que a gente chama de venosa total. Então, é uma anestesia que a tendência é que o paciente não fique nauseado, que é uma das piores experiências para qualquer procedimento cirúrgico. A gente monitoriza também a atividade neuromuscular, enfim, com outros monitores que também garantem que o paciente, quando acordar, não vai ter nenhum grau de paralisia residual, enfim. Coisas bem específicas para poder garantir que a hora que a cirurgia acabar, o paciente desperta com condição de se contactar com a equipe, de se movimentar, eventualmente de já recuperar, né, a alimentação, poder sair do jejum e se movimentar sem tanta dor, enfim, é uma técnica que garante uma qualidade analgésica legal. E como a Marcela falou, quanto mais você se movimentar, a tendência é que melhor você fique e mais rápido se recupere. Então, acho que esses são os pontos importantes. Ai, não, a Clara é ótima, nossa. E a coincidência é que só mulher, né? Nossa, A Semana da Mulher foi ótimo. Ah, eu nem desejei feliz Semana da Mulher para vocês. Verdade, Mai, feliz Dia das Mulheres. Essa é a semana especial de live só com mulheres. Equipe Exato. A empoderada. segunda também fiz com três médicas. Eu vi, as meninas são do R24 também. Isso. Uhum. Elas são uma gracinha. Ai, que E bom. eu vi um comentário ali falando sobre dor, que quando a doutora anestesia, ninguém sente dor. Explique isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A anestesia, ela traz pra gente, a grosso modo, 3 condições que são as condições que a gente precisa para fazer essa cirurgia e qualquer outra, né? Falando em anestesia geral, que é o sono, né? Que a gente chama de hipnose, que é a imobilidade, ou seja, um paciente que não tem movimentação, contração espontânea, e o principal, que a gente considera que é a analgesia, ou seja, o fato do paciente não sentir dor. É o que permite que você passe por uma cirurgia, essa é uma cirurgia com corte pequeno, com estresse operatório pequeno, mas, né, isso permite que você passe por cirurgias de grande porte, grandes cortes, enfim. O processo de instalação dessas 3 condições, primeiro vem o sono, depois a gente, né, tira a dor e aí o paciente fica imóvel. Então, isso garante que o paciente não vai ter nem memória e nem dor durante a incisão até o final da cirurgia. Além disso, durante a anestesia, a gente já administra inúmeras medicações para poder reduzir ao máximo a dor que esse paciente possa ter no pós-operatório. Como eu falei, com essa técnica, a técnica cirúrgica, né? A Stephanie falou, a maneira de dar os pontos, a maneira de manipular a prótese, tudo isso contribui que o paciente já tenha pouca dor no pós-operatório. Isso, aliado às medicações que a gente faz, aos cuidados anestésicos que a gente tem e a mobilização precoce, fazem com que realmente seja um procedimento com pouco desconforto. Se tiver desconforto no pós-operatório, a chance é de ser realmente muito baixa em relação a dor. Exato. Uma pergunta ainda para a doutora sobre se pode falar alguma besteira quando está anestesiada. Qual é o risco? Olha, na verdade, quando você já está sob anestesia geral, não tem esse risco, tá? Quando já está em anestesia geral, você já está em sono profundo, você já tem inconsciência, não tem nenhuma chance de você entregar nada para ninguém. Mas um pouco antes da anestesia, às vezes a gente começa com uma leve sedação, uma medicação para poder tirar aquele período de ansiedade, né? Às vezes o paciente chega no centro cirúrgico, é um ambiente novo, um ambiente frio, né? Que a gente está sempre preocupado. Então, a gente às vezes dá uma medicação leve naquele começo, enquanto a gente ainda está começando a anestesia. Nesse momento, isso é muito imprevisível. Existem pessoas que têm alguma susceptibilidade e acabam falando algumas coisas, mas não necessariamente são coisas comprometedoras. Às vezes é só como se você tivesse tomado umas boas caipirinhas e Exato. a ficar mais, sabe?
Mas é isso, a gente não costuma ter muita situação de desagradável, enfim. E, inevitavelmente, se isso acontecer, né, a gente está totalmente num ambiente profissional, então não existe nada que aconteça ali dentro de uma sala cirúrgica que um paciente pode vir a falar que isso vai sair dali, enfim, isso a gente tá por uma questão ética, uma questão legal. Quanto a isso, não tem nenhuma preocupação. Então o essa negócio é questão. só não operar nenhum familiar, tipo namorado, assim, É, né? Imagina é verdade. A gente pode ficar tentando tirar alguma coisa também. Tentando, né? Vai É. uma pérola, né? E a questão da dor também foi engraçada, que a Marcela, acho que caiu o sinal dela, né? Porque foi na hora que eu pedi para ela levantar o braço, ela falou assim, nossa, vai doer muito. Que ela já pensou assim, não, eu não vou levantar, porque a gente vai tão treinada a não levantar, que você fica assim, não, não vou levantar. Falei, Marcela, confia, levanta o braço. Aí eu fui fazendo com ela levantou, eu falei, você vai ver que melhora, porque realmente você fazer o exercício certo, você ajuda o peitoral, que é o músculo que está em cima da prótese, a não contrair tanto. Então, aquela dor que geralmente o paciente tem o medo ali do submuscular, é aquele peso, aquela força que fica, né? E aí, com os exercícios, você fazer direitinho as orientações, isso diminui muito no pós também. A questão da dor, né? E eu acho que nessa linha, o mais importante, né, Stephanie, como você falou, é o paciente estar sabendo, antes de operar, exatamente qual é a previsão, todos os passos que a gente espera, todos os passos que devem ser seguidos e quais as coisas que podem ou não acontecer nesse meio tempo. Então, o paciente ele acorda da anestesia, às vezes ele fala, meu Deus, tô com a prótese e... Ai, não vou mexer, não quero mexer, não quero de estragar, enfim, eu não quero que corra nem... E pelo contrário, isso é parte essencial, é isso que torna a técnica, isso que traz sucesso para a técnica, né? E eu tava falando com a Mari no início, que muita gente acha assim, é uma técnica muito, tipo, porque tá todo mundo mostrando levantar o braço e tudo mais, achando que é mais por publicidade, mas não, isso faz parte do tratamento, né? Que eu peço, levanta o braço rapidinho, não. É toda uma sequência, é como se fosse um remédio mesmo. A gente pede para fazer o ciclo de exercícios de hora em hora, durante um período certo. Isso já é treinado antes da cirurgia até, para a paciente poder ir sem medo. Acho que essa técnica ela é tão dependente do cirurgião, do anestesista, quanto do paciente. Então, é um paciente que tem que estar envolvido e realmente fazer parte ativa da recuperação, né? Então, demais. Perguntaram se não sai um pouco tonta da anestesia geral. É isso que a gente quer evitar. A anestesia geral, ela pode, existem características individuais de cada paciente que eventualmente pode ou não ter uma sensibilidade maior ou menor em relação à anestesia, mas como eu falei, a gente faz uma técnica que realmente com toda a monitorização adequada, como eu falei, né, do nível de consciência, enfim, e com drogas, com medicações anestésicas que elas são rapidamente eliminadas do nosso organismo. Então, não é para ser aquela sensação de ressaca, aquela sensação de eu só quero dormir, eu não consigo nem abrir o olho, não, tá? Isso pode acontecer com em outros cenários, em outras cirurgias, com outros anestesistas, com outras medicações, isso pode acontecer. Mas nesse contexto da R24, é justamente isso que a gente vai evitar. A gente vai promover um despertar tranquilo, um despertar rápido, com o paciente conseguindo entender o que a gente está falando, conseguindo se comunicar e pronto para iniciar a parte ativa da recuperação, que vai ser ele se movimentar. Exato. Interessante. Legal, né? A Clara é perfeita, assim. E é engraçado que eu, assim, sem pensar, fui indo, assim, nas profissionais mulheres, que eu acho que essa técnica em si, para a mulher, fez toda a diferença, que é aquela questão da gente entender as dificuldades que a gente passa para parar e passar o pós-operatório. E tudo aquilo que muitas vezes um homem fala assim, nossa, mas você tá reclamando só porque não vai levantar o braço ou não vai lavar o cabelo. Mas pra gente realmente incomoda, né? E se tem a opção de não fazer, de fazer uma técnica que ajuda a gente no pós, principalmente quem tem criança pequena e tudo aquilo, né? Muito difícil. Com certeza. Perguntaram em relação a dirigir, depois de quanto tempo pode dirigir?
A gente pede pelo menos 48 horas para carro automático e 72 horas para carro manual. Nossa, bem tranquilo. É tranquilo. Assim, o que eu peço, né, por segurança, que é o que a Marcela, infelizmente, ela saiu, não sei se ela tá assistindo, que ela não me respeita. Por quê? Ela trabalha aqui em São Paulo e em Campinas. É difícil, a Clara vai entender. E aí, eu peço assim, dá pra gente dirigir com 48 horas, principalmente carro automático, mas, por favor, tente evitar ir a longas distâncias. Não só pela questão do braço, mas porque realmente, você pegar 100 quilômetros dirigindo, o edema, você ficar parada, é aquela história, fiquei parada na cama ou fiquei sentada no carro, 1 hora, 2 horas, você incha sem estar operada. Se você viaja aí, você não sai do carro inchada, perna inchada e tudo mais. A região operada, ela incha também. Então, para a questão de inchaço, isso prejudica um pouco. Mas assim, vou na esquina, vou na padaria, aí já facilita tudo, né? Uhum. Que a Marcela não me respeitou. Ela vai para Campinas 3 vezes por semana. Meu Deus! E eu vou atrás dela no telefone, mas não adianta, ela não me respeita. Aqui tem mais perguntinhas. Ela pediu pra eu colocar ela de volta pra ela se defender. Eu não tinha visto que eu desativei os comentários pra aparecer melhor nossos rostinhos aqui. Deixa eu achar a Marcela. Doutora Marcela. Ai, meu Deus, é complicado isso. Carro também faz falta, né? Eu acho que é carro, academia. Lavar o cabelo. Não que eu esteja fazendo muita academia. Oi, eu preciso me defender. Eu aproveitei que você saiu para contar toda a verdade. Eu vi, eu tava escutando. Não, mas realmente, assim, dirigir, dá para dirigir muito, muito rápido. Eu até voltei antes do que eu devia. E em 7 dias eu tava dirigindo. Eu queria dizer que eram curtas distâncias, mas a Stephanie sabe que não era. Mas com a movimentação, tudo certinho. E assim, a mama não teve dor nenhuma. Inchava um pouco, lógico. Mas com todos os cuidados, com a fisioterapia, assim, fez muita diferença. Então, para isso, mais um dos fatores que diminui a sua dependência dos outros no pós-operatório, né? E permite que você volte, pelo menos, para um trabalho inicial, nada de pegar muito peso, né? Nada de operar muitas pessoas. Mas pelo menos um pouquinho já dá para voltar bem. Não, isso ajuda demais. E já tá operando? Já, menina, eu falo pra ela, o bom é que ela faz ultrassom alguns dias, né, Marcela? Ela trabalha com ultrassom. Aí eu falei, pelo menos o ultrassom é mais tranquilo. Eu tenho então, 2 pacientes radiologistas. Agora. Imagina se os pacientes pegam o caso da Marcela, se inspiram na Marcela. E aí vem o caso. um problema Igual a Marcela. Ela tá eu não posso falar essas coisas, então, né? Não, eu fico em casa quietinha. Vai sair uma legião de Marcelas, o Thiago vai querer matar a gente. Vai, não, demais. Eu recebo direto mensagem. Eu trabalho tanto, tal, eu consigo fazer R24. Falei, se tiver indicação como parte física, né? Porque aí vai depender muito de cada característica. É voltado para esse tipo de mulher mesmo. Uhum. Outra Mas, meninas, tá acabando o tempo, tô salvando a live tipo 5 minutinhos antes, porque eu fiz uma na terça-feira, a live travou e eu perdi a live. Daí eu tô tomando essa precaução, né, pra não perder as outras. Mas queria agradecer vocês, doutora Stephanie, doutora Clara, doutora Marcela, por participarem aqui da live. Foi bem interessante, eu amei. Porque foi inesperado, né? A gente esperava uma coisa, aconteceu outra e foi maravilhosa. Exato. Eu também adorei. Obrigada, meninas. Vocês foram demais. Obrigada, Obrigada a vocês. Vou salvar aqui. Beijo pra vocês. Beijo.